Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Rapaziada, hoje a gente vai trazer solução para a empresa de vocês. Você é uma pequena empresa, tem muita gente falando para o grande empresário da grande empresa, mas não tem ninguém falando para a pequena empresa, para o médio empresário. Então, o meu convidado de hoje, ele é um cara de TI, de programação, já começou a empresa dele com 10 anos de experiência nessa área, encontrou um exibidor na cidade dele e desenvolveu, junto com esse exibidor, uma plataforma de gestão do seu inventário. Você que é um profissional do ramo de exibição de publicidade em mídia H, olha só, o nome da empresa dele tem tudo a ver com o nosso canal. Ele é natural de Curitiba, 51 anos, casado com a Rejane, que tá aqui embaixo, pai do Fernando, do Paulo, da Abigail. Tenho 3 irmãs, 2 irmãos, cristão católico, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão do Santuário Perpétuo Socorro e nas horas livres, admirador de tênis. Já vai ser mais um pato para eu ganhar. Especialista em desenvolvimento de soluções em gestão para as áreas de comunicação visual, mídia exterior, fotografia, com ênfase em atendimentos a fotógrafos e profissionais relacionados. O dono da AJOS, ladies and gentlemen, please welcome Jefferson José dos Santos. Obrigado, AJ. Efusiva a minha introdução. Sim, lisonjeado pelo convite de estar aqui com vocês, né? E poder contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento aí, com a nossa solução para o mercado em especial de mídia exterior. Jefferson, o agradecimento é todo nosso. E existe um momento em que você parte para uma eficiência de gestão diferente, que você necessita de sistemas. Sim. Qual é esse momento? Eu acho que esse momento é quando o empresário percebe que ele começa a perder um pouco da eficiência, do controle, tem dificuldade, por exemplo, de ter uma rapidez para entregar, por exemplo, uma disponibilidade para o seu cliente, uma disponibilidade para a sua agência. Ele começa a aumentar o seu inventário. Né? O controle financeiro já começa a demorar um pouco mais. Né? Então, eu acho que a partir desse momento, você começa a pensar em automatizar tudo isso. A partir do momento que você começa a perder um pouquinho o controle. Né? A gente sabe que, até a gente comenta às vezes, que um dos nossos maiores concorrentes é o Excel. Né? Então, tem muita empresa hoje ainda que utiliza o Excel e atende bem ele. Né? Ele não vê necessidade, de repente... Um Excel bem feito, sim, bem elaborado, é uma baita de uma ferramenta. Com certeza. Né? Então, a gente sabe e tem empresários que usam e para eles está ok. Né? Agora, a partir do momento que você aumenta, né, essa quantidade de inventário, você proporcionalmente aumenta também, né, os controles, a tua receita, os teus gastos. Então, tudo isso se acumula. E a partir do momento que você precisa tomar decisões mais rápidas, né, você precisa entregar mais rápido para o teu cliente aquilo que ele está pedindo, né? Então, tá na hora, de repente, você começar a olhar com um pouquinho mais de carinho para automatizar a empresa. Né? A gente sabe também que aí tem, às vezes, uma quebra de cultura que precisa começar a mudar, a experimentar um pouquinho isso, né? Porque muitas vezes você está acostumado, né, com aquela forma de gestão, né?
E quando você vai para automação, muitas vezes no início você pode ter uma sensação de que, poxa, eu estou tendo mais trabalho, né, automatizando do que eu tinha enquanto eu estou no meu dia a dia aqui, naquilo que eu domino, né? Mas aos pouquinhos você vai perceber que os ganhos começam a se mostrar. Eu já tive contato com outros sistemas. Fiz contrato, implantei, mas a minha sensação foi exatamente essa que você falou, de porra, esse troço tá me dando um trabalho, vez por outra, traz um problema que eu não tinha, sabe? Quando você depara com um problema que você não tinha, você começa a se questionar, pô, volto pro que eu tava fazendo ou continuo nessa toada aqui? E a diferença é que você fez isso com um operador. Você desenvolveu isso junto com o operador, sentindo ali o operador, a necessidade do operador. Quando você está no processo ainda de planilha, esse tipo de coisa, você precisa replicar muitas coisas para emitir uma nota fiscal, para gerar um boleto bancário. E então, a partir do sistema, o sistema já integra tudo isso, né? Então, você basicamente preenche alguns dados na tela ali, que são poucos dados, e automaticamente, né, o sistema se integra às prefeituras, os principais bancos, poupa muito tempo, né, com relação a isso. Outra questão que o sistema vem a auxiliar também está um pouco relacionado a essa mudança que a gente vai ter agora na mudança da lei tributária. Até a gente teve aí um webinar, né, da Central, e foi bastante esclarecedor. E ali demonstrou, né, a necessidade que a gente vai ter em relação a esses controles, né? Porque a partir de agora, muitas vezes você vai estar se beneficiando de um crédito, né? O teu fluxo de caixa já não vai ser mais o mesmo, né? Então tem todo um processo aí pela frente que a gente vai precisar estudar, se adaptar. E tudo isso vai impactar, cara, no dia a dia das empresas. Mas, cara, vou te falar que esse negócio da gente ficar eternamente trocando pneu do carro com ele andando é complicadíssimo. Isso é uma coisa que é difícil, sabe? A gente tem que estar o tempo todo se adaptando, se aperfeiçoando, melhorando processos, estudando pra caramba. Para administrar o cérebro dessa galera, para ela entender que aquilo ali é bom, que aquilo ali não é um mais trabalho, pelo contrário, é um menos trabalho. Você dar luz a uma zona que fica cinzenta se você não fizer. Então a gente criou processos lá, a gente não tem o teu sistema. Acho que toda empresa tem aquela ovelha negra, né, entre aspas, né, aquela pessoa que tem a dificuldade de se adaptar a um sistema novo, a uma automação. Tem aquele cara que vai ter uma dificuldade. É a minha pergunta. Então, não que existe essa pessoa na minha empresa, entendeu? Eu tô dando um exemplo para... O que você tem para dizer para essa pessoa, assim? O que eu falo para esse cara? O principal é isso, ouvir esse colaborador e tentar extrair dele aonde que está o problema. E a partir daí, você tomar ações. Então, pode ser que realmente o sistema tenha que melhorar, ou talvez o processo tenha que ser otimizado, né? Ou, de repente, o colaborador simplesmente não quer mudar também. Né? Então... que acontece. É uma escolha. Fala aqui. Eu queria que tu me contasse como é que... como é que inicia isso? Como é que foi esse início no desenvolvimento do teu processo, que essa é a diferença do teu processo para os demais que eu vi no mercado. Ok. O nosso sistema, ele se origina na área de comunicação visual. Né? Então, na fundação da empresa, nós começamos nosso produto é um software voltado para empresas de comunicação visual. Então, em 2012, nós fechamos essa parceria com o Grupo Favretto. E em 2019, o pessoal da Favretto me chamou, né? Após eles terem feito alguns testes com algumas outras soluções. Eles tinham uma solução interna lá que, devido à tecnologia, já precisava ser atualizado, já não tinha mais como ser atualizado, testarem algumas outras soluções de OH, né? E uma das características que nós temos dentro da empresa é que a gente personaliza algumas coisas no sistema. Então, eles nos chamaram, né, para que a gente pudesse, então, analisar a viabilidade de desenvolver
esse módulo específico de mídia exterior. A gente até é muito grato a eles pela oportunidade que eles nos deram de repassar todo esse conhecimento, toda essa base, que para nós era algo novo, né? E foi onde a gente levou aí 1 ano para a gente poder criar uma primeira versão, digamos assim, do Ajors OH, que a gente chama, que é o produto, né? Então, a gente passou esse 1 ano desenvolvendo, aí colocamos ele para rodar em produção, fomos melhorando, fomos adequando, fomos entendendo um pouco melhor como é que funcionavam os processos, e aos pouquinhos a gente foi acrescentando então novos processos, novas funcionalidades, né? Desenvolvemos layouts específicos para a parte de geração de disponibilidade, de proposta para o cliente, né? Com a identidade visual deles, né? Até que nós nos sentimos então seguros para então ofertar esse sistema para o mercado. É o produto do trabalho que você desenvolveu, que eu tô amarradão, e eu vou fazer uma pré aqui e depois vou te pedir para você me vender o seu serviço. Funcionalidades: solução web hospedada nos servidores Microsoft em São Paulo, plataforma multiempresa, você pode ter mais de uma exibidora conectada na mesma plataforma. Visualize alertas, reservas vencidas ou a vencer, pontos de alvará vencidos ou a vencer, pontos com contrato de aluguel vencidos ou a vencer, cadastro de grupo, cadastro completo dos pontos com informação de localização, região, impacto, ponto de referência, restrições, reserva, geração de disponibilidade, tanto para ponto estático, quando você integrou agora a parte de digital. Geração de proposta, incluindo fotos dos pontos, gere o PI. O PI é o pedido de inserção, né? Que é o contrato. Geração automática do comissionamento de vendedores, executivo de conta, agência de publicidade, que também tem esses processos de parcerias, né? Que pode ser controle financeiro completo, emissão da nota, agenda de instalação e retirada, check-in fotográfico, taxa de ocupação, que dá um overview para ver qual o inventário, como é que está performando o inventário. Cara, isso aí é a necessidade. Como é que é o código para eu saber a rentabilidade dos pontos? Como é que é essa conta? Você vai, dentro de um determinado período, você vai analisar, né, o total de receitas e total de despesas que aquele ponto está te dando. Fora o investimento inicial dele. Isso né? O sistema a gente costuma chamar que ele é um ser vivo. ele está em constante evolução, em constante melhoria, né? E à medida que a gente começou a ter mais clientes, né, a gente começou a ter visões diferenciadas também de gestão, de RH, não a parte não a parte contábil, mas para controlar toda a parte de colaboradores, cursos, né, as NRs que às vezes estão vencendo, então sistema alerta, isso também a questão de exame periódico, férias, benefícios, esse tipo de coisa também. Premiação. Isso, tudo isso tem no sistema também, né? Tem como se fosse um histórico do colaborador lá. É como o cara sair ali da bicicleta pro automóvel, né, cara? Quando ele adota e implementa o sistema JOS, ele tá pavimentando e alargando essa pista, né, para ele caminhar com mais velocidade. Exato. Né? Hoje a gente tem essa, digamos assim, essa diversidade de opções que a gente pode entregar para o cliente, né? Mas sempre pensando também se aquilo ali vai ser útil para ele, que a gente pode chegar naquele ponto inicial da nossa conversa que será que você vai usar tudo isso que eu tenho para te entregar, né? Então, muitas vezes a gente começa apenas pelo OH. Tem clientes que às vezes a gente implementa só a parte comercial e a partir do momento que ele tá ok naquela parte comercial, a gente passa para a parte financeira também, né? Então, às vezes é necessário dar esse espaço de tempo, né, para o próprio cliente se adaptar aos processos, principalmente quando tem esse tipo de mudança,
né? Você sai de um processo um pouco mais manual para o processo automatizado. Então, isso é algo que muitas vezes, para mim, é melhor, né? Para mim não, para nós, é melhor que o cliente feche um pacote completo, né? Mas a gente tem esse cuidado de direcionar o que é para ele. Porque se ele, digamos, se ele começar e perceber que não vai, ele vai desistir muito rápido. Acho que o caminho é a personalização, né? Cada cliente deve ter a tua necessidade ali, né? A gente tenta ao máximo trazer os clientes para o que o sistema já oferece, né? Porque do ponto de vista do cliente é excelente ter a personalização, né? Mas para a gente internamente controlar tudo isso é complicado, né? Porque é um sistema único, né? Eu não tenho lá um sistema que atende o AJ, um sistema que atende o Matheus. Não, é o mesmo sistema. O que a gente tem que às vezes criar são parâmetros que, para o Matheus, isso aqui não interessa, então para ele não aparece. Vai ter tempo para brincar com teus filhos, com os teus netos. Tu vai poder parar e ver o sol se pôr. Tu vai ter tempo. Quanto que custa o tempo que tu, né? Que uma boa solução te agrega na tua vida. Entrega para o anunciante, né? Exato. Cara? Ele falou, por exemplo, disponibilidade. A gente tem lá, a gente usa Trello. Né? E aí tem esse Trello acaba filtrando o que pode e o que não pode ir para disponibilidade. As meninas lá operam. A gente tem CRM, a gente tem CMS, a gente tem Salesforce, a gente tem algumas coisas que a gente está se adaptando. Mas na gestão, eu sofri muito, Jefferson. Tô te falando, cara. Eu não vou falar o nome de teu concorrente, não, mas eu sofri muito nesse sentido, assim, de porra, velho, isso tá me trazendo mais um problema. Esse eu não tinha esse problema, não tá me ajudando. Sabe? Sim, é verdade, né? E a partir do momento que você tem esse sentimento, trabalho que a gente precisa fazer para desfazer todo esse sentimento é muito grande, né? Para você te provar que não, que o benefício é maior do que o... Exatamente. Então, olha só, presta atenção. Então, meu amiguinho, presta atenção, usa a tua cabeça. Um errozinho da tua equipe, um tempo mais que a tua equipe fica presa para capturar uma informação, um detalhe, um tempinho que você deixa o teu cliente esperando, uma insatisfação num projeto, num processo de atendimento, de manutenção. Quanto custa isso para a tua empresa? Não estou falando só do custo em número, em dinheiro, estou falando do custo da imagem da sua empresa. A imagem, você, empresário, é o melhor influencer da sua empresa. Então, se você vai dizer que assinar R$ 1.600 é caro, dependendo do tamanho do teu faturamento anual, cara, você tem que repensar isso, porque o caro é relativo. Uma água no deserto, ela vale muito mais do que uma água aqui na lojinha aqui de baixo. Ainda tem Vendeu? Vendeu. Ainda tem o detalhe que eu acho que também tem essa pega emocional, que é quanto que gastei, vamos supor, gastei R$ 1.600 para ter o teu sistema. Porém, a partir do momento que eu automatizei, que eu botei no sistema, que eu sistematizei, que eu facilitei e otimizei a minha vida, eu vou ter tempo para ir visitar aquele cliente que eu tô enrolando. Pô, preciso marcar, preciso ir lá marcar, preciso ir lá marcar, preciso ir para São Paulo, preciso não sei o quê. Eu vou lá naquele cliente, fecho um negócio com ele e boto esse valor para dentro. Boto 10 vezes esse valor para dentro. Ao invés de eu estar igual um bobo manual ali, escrevendo, perdendo tempo. Lutando, eu pego, gasto invisto esses R$ 1.600 e vou lá e visito meu cliente e fecho mais venda. Tem uma coisa que assim, os números eles saltam, né? Para quem tem alguma facilidade com número, né? Com conta, com matemática, os números saltam, né? Quando você bota tudo dentro do sistema, que é o que a gente fez lá, né? Embora sejam vários sistemas separados, acaba sendo uma operação com um processo, ela já não, com um salto evolutivo na nossa companhia.
Quando você vai sistematizar tudo, os números saltam, cara. E você vê, pô, esse número aqui tem relevância, preciso cuidar dele. Aquele ali, pô, não tem muita relevância, não tem muita importância. Não é verdade? Tem. Importância, por exemplo, de você ter um fluxo de caixa atualizado. Importância de você ter um plano de contas e você tirar esse relatório no final de um mês ou no final de um período e analisar onde que estão as minhas principais receitas. Onde estão as principais despesas? Onde estão as minhas principais despesas? Onde que eu posso cortar custo? E despesa tem um negócio, é igual em casa, né, Jefferson? Pô, tua mulher, a Rejane, me dá um carro novo. É uma despesa que você não precisa nem ficar pensando muito, você sabe o tamanho que é. Né? Vamos mobiliar aqui, não sei o que, você sabe o que é. Mas é pequena despesa, aquela do dia a dia, aquela você não conta. E é esse é que é o ralo do dinheiro. Né? A gente tem um exemplo de um cliente nosso que ele não tinha noção de quanto que ele pagava em relação à parte de boleto bancário. Aí teve o custo do serviço do banco. O custo, quanto que o banco te cobra naquela tarifa lá. Aí teve um trabalho que a gente fez para ele, é um trabalho que às vezes a gente desenvolve também de consultoria para o cliente. E a gente, através desse relatório de plano de contas, a gente conseguiu identificar para ele que ele gastava em torno de R$5.000 dessas taxinhas de banco. Já deixou os 1.600 bem baratinho, né? R$5.000. E daí a gente comentou com ele, tá, mas esse banco é essencial para você continuar com ele? Será que você não pode chegar no teu gerente e tentar negociar essa tarifa, que se eu não me engano era próximo de R$4? Porque hoje a gente tem bancos aí que, dependendo do banco, tá oferecendo a 50 centavos, R$1 boleto, né? Então, qual que é digamos assim, é uma commodity ali que você pode migrar para um outro banco ou simplesmente conversar com o teu gerente e falar, olha, o que nós podemos fazer? Esse dinheiro que sobra é um dinheiro que você, de repente, você distribui no final do ano para tua equipe, para motivar o pessoal, ou faz uma festa de final de ano mais bacana, compra um presente. Teu sistema e sobrou lucro para a parcela do carro da E isso tá o quê? Do carro novo da Rejane vai dizer que o carro novo. A Rejane já vai me cobrar ali depois. Então, isso a gente tá falando de um item. Um item que é uma despesa de boleto bancário. Se perguntar pra mim quanto é o gasto de boleto, eu não tenho a menor ideia. Né? Que são essas pequenas coisas que você somando, né, ao longo de um ano, você pode se assustar. Né? Assim como muitas vezes também na parte da receita, pode ser que você, poxa, mas eu achava que esse tipo de painel aqui me dava uma rentabilidade boa, mas... Será que ao invés de eu continuar nesse segmento aqui... Você tá falando de LED, né, ou não? Tanto faz, LED, estático, né? Você começa a ter informações para você trabalhar e tomar decisões. As pessoas hoje estão muito preocupadas com essa questão do LED, que acho que era o que tu ia falar, né? Que o cara... ou já tem uma peça implantada e quer digitalizar ela, né? Ou tem prospecção de um local para implantar um painel, e aí essa análise de qual ticket vai conseguir ali, que o somatório dessas despesas, que é difícil, não é a despesa do equipamento, é nominal, acabou, é um número. Mas todo o serviço que vem ali, que desenvolve a partir do momento que você digitalizou, né? Acho que luz... Como é que contabiliza isso? Como é que faz isso? Isso, o ideal é que você faça antes de implantar, né? Antes de começar. Porque começar e aí descobrir que não era aquilo, né? Muita gente tem... é uma coisa até que o Richard falou, conversou com a gente aqui quando ele veio. E ele mesmo faz um pouco disso com o cara, mas eu quero digitalizar esse em pena.
Aí ele mesmo, vendedor de LED, pra tu ver como é que é esquisito o negócio. Como é que o cara é diferenciado, né? Como a empresa é diferenciada. Eu falei, meu irmão, mas tem certeza que tu quer digitalizar isso daí? Tu tem fila de espera? Quanto que tu cobra no ticket médio da tua venda desse painel de LED aí? Não, mas eu quero porque o LED, então calma, pensa. Responde essas perguntas que eu te falei e depois a gente conversa sobre, né? Pega o número total da implantação, quanto é que vai custar aquilo, estrutura, parte digital, cidades que tem taxa cobrada pela prefeitura, soma essa parada toda, vê a métrica de absorção, né? Que tem o negócio de potencial de consumo também, né, cara? Como é... é legal pra caramba, mas o consumidor não absorve isso aqui, o anunciante não absorve isso aqui. Quando é que eu vou chegar no ponto de equilíbrio disso, né? A partir de quando que eu vou começar a ter rentabilidade sobre... Mas num momento desse que a gente está vivendo hoje, exatamente, com a remuneração do dinheiro muito alta, né? Exato. E tem a questão também da regionalização, né? Que quando a gente fala, por exemplo, de digitalizar, né? O forte ainda está nos grandes centros, né? No interior ainda está um pouquinho mais... Até acho que um pouco que a gente conversa com alguns clientes, até por conta da cultura mesmo do local, né? Então, por exemplo, eu gosto da exclusividade, eu gosto de estar com a minha empresa naquele local, só eu. Né? A partir do momento que você digitaliza ali, você vai ter mais clientes, né? Então, tem uma série de questões, né, que estão envolvidas nessa análise, né? Você é um cara estudioso, obviamente, senão você não faria. E você mostrou falou que não é bom de venda. Por que você não estuda venda? Eu estudo. Estuda? Estudo, mas eu gosto mais de ouvir do que falar. Não, mas isso é uma habilidade importante para vender. Então, uma coisa que eu valorizo bastante é isso. Né? Até esses dias eu vi num post do Hugo, que teve lá no evento da convenção, lá ele falando justamente sobre isso. Né? A importância de você ser ouvido. Né? De você, enquanto... Não, você tem 2 ouvidos, só uma boca, tem que ouvir mais e falar menos. Mas isso, as pessoas... eu tô vendo que você não estudou vendas. Porque venda não é falar, cara. Venda é você... usando alguns sensores da sua pessoa, eu tô aqui falando contigo. Eu tô vendo a tua postura corporal, a tua forma de como você tá. O corpo fala. O corpo falando, a voz falando, a entonação falando, tá tudo falando para mim, inclusive uma outra coisa que tá numa outra atmosfera, que é o que a gente tá aqui na sensibilidade... Sentindo, sabe? É diferente. Então, a venda é você perceber o que tá do outro lado, a necessidade. O pessoal fala muito de dor. A dor do cliente. Pô, quem entende de dor é o médico, é o ortopedista. Tu tem que entender a necessidade do cara, né? E eu acho que a experiência que você já teve até aqui, você já sabe quais são as necessidades da pessoa. E aí... com essa informação, né, que se tiver um contato pessoal, nós estamos fazendo isso, se tiver um contato online, tem menos isso. Sim. Se tiver um contato só escrito, é quase zero isso. Mas a primeira informação é aquela que resolve a necessidade. É essa que vai capturar a atenção do teu cliente, do teu potencial cliente. Exato. É o que eu resolvo para ele de primeiro. É a primeira coisa que eu vou falar para ele. Não vou falar muito, eu vou falar o que resolve aquela necessidade dele. E esse é o processo de venda. E eu vou fazer a venda sua. A gente já tem o AJ no nome. Em comum. Eu vou fazer a venda, eu vou fazer um AJ Recomenda para você, vou deixar aqui no canal, para a gente levar para essa galera, né? Como eu falei, tem gente pra caramba acompanhando a gente, levar para essa galera
o teu material, porque eu acho que a gente tem que fortalecer as pessoas que estão fazendo as coisas bacanas. Legal, agradeço aí a tua ajuda. Depois a gente vai... Não, sacanagem. Depois Uma a gente, beiradinha, né, mano? depois a gente conversa aí, né? Um CPF, né? Olha aqui, você tem algo mais que você quer falar para essa audiência maravilhosa que está te acompanhando aqui? Olha, eu quero mais uma vez, né, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Eu espero que eu tenha contribuído para com o mercado. Nós estamos à disposição de todo o teu público, né? Não só para você está no Instagram, nas redes sociais. Sobre o mercado de OH, está sendo para nós um aprendizado novo, na verdade, né? Então, por isso que a gente está participando das convenções, participando dos eventos que tem em relação ao OH, justamente para a gente entender um pouco também, né? Como que nós, enquanto empresa de tecnologia, podemos colaborar com o mercado, né? Como é que a gente pode trazer inovação, trazer facilidade, né? O nosso objetivo é esse, é poder contribuir, né? Mas também aprender com vocês aí no... É aquilo, né? Cara, na publicidade e no mercado financeiro também, várias coisas você faz estudos, né, de testes, né, de tentativa e erro, mas na publicidade e no mercado financeiro não é bom ficar fazendo tentativa e erro, né? Porque o erro pode te liquidar, pode te tirar do jogo, tanto no financeiro quanto na publicidade, né? E o anunciante que está lá, ele não pode errar, né? Ele tem que estar na linha o tempo todo, porque da mesma forma que sobe, desce, né? Sim. Olha só, tem alguma coisa a adicionar aí, filho? Aulas. Se a gente não tá entregando valor nesse programa aqui, tu vem aqui e me dá um bolo na mão aqui, porque a gente tá trabalhando, tá entregando valor pra você, entregando coisa maneira. Então o mínimo que tu pode fazer também aí é dar um like aí, compartilha com alguém.